Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Justiça, Pauta do Dia, o programa que vai te atualizar sobre os assuntos mais buscados na web, trazendo sempre temas relevantes e atuais que estão sendo pesquisados hoje em dia. Nessa semana, o termo Meu INSS bateu mais de 200 mil pesquisas no Google. Vamos ver aqui então na tela o print do Google Trends, que é uma ferramenta gratuita do Google que mostra aí quais os temas mais buscados e como esse internauta pesquisa um determinado assunto. O tema subiu, nas buscas porque várias pessoas têm recebido uma carta de notificação do órgão que pode suspender esses benefícios. E isso acontece porque o Instituto está fazendo um pente fino aí nas aposentadorias e pensões e algumas pessoas vão precisar fazer então a revalidação dos documentos para continuar recebendo esses valores. A gente percebeu ali que teve um aumento de 250 mil nas pesquisas. E agora eu vou chamar outra tela. Nessa outra tela a gente vê como que essas buscas estão sendo feitas, O termo recadastramento do INSS, vamos dar uma olhada aqui do lado direito, as pessoas estão relacionando nessa busca com os termos recadastramento INSS 2020, recadastramento do INSS, prova de vida INSS, Meu INSS e prova de vida INSS 2020. Então, esses são os termos que estão sendo buscados aí hoje em dia para tentar entender como é que vai funcionar essa revalidação de documentos. Então, para a gente entender agora como a gente pode responder o público, eu vou chamar dois convidados. Vou contar com a ajuda da advogada previdenciária Carla Bezerra e também com a ajuda do diretor de benefícios do INSS, Alessandro Roosevelt. Vou dar aqui as boas-vindas para os dois. Uma honra tê-los aqui conosco. Carla, muito obrigada. Obrigada. Alessandro, agradeço também sua participação aqui com a gente. Obrigado. Vamos esclarecer bastante coisa aí para os nossos ouvintes. A primeira dúvida, dos internautas, eu acho que é como fazer esse recadastramento, fazer essa revalidação. Mas antes da gente entrar nessa dúvida, eu acho que a gente pode explicar, Alessandra, eu quero começar com você, porque você representa o INSS, Explica pra gente por que existe a necessidade de fazer esse pente fino de tempos em tempos, E por que isso aconteceu agora, durante a pandemia? Teve algum motivo especial? Vamos lá. O que acontece? O INSS, nós temos uma folha de quase 36 milhões de benefícios. Muitos benefícios são antigos, outros mais novos, mas a legislação ela sempre permitiu que as pessoas apresentassem alguns documentos muito antigos de identificação para a concessão do benefício. Durante um período, esses documentos nem cópias deles eram mantidas no INSS. Durante a década de 2000, que começou a apresentação de cópias junto com o requerimento, e agora, na segunda década de 2010 para cá, com o advento do processo eletrônico, muitos documentos também não eram apresentados. Então, nós temos um cadastro dentro desses 36 milhões de benefícios. Nós analisamos eles e verificamos que muitas pessoas têm divergência da informação entre a informação que consta numa base do CPF, ou uma informação que consta numa base do Denatran, ou outras bases cadastrais, divergente daquilo que está pagando o benefício. E dentro da nossa estrutura legal de identificação de nome da mãe, data de nascimento, etc. e tal, existem muitos homônimos, muitas pessoas com nome muito parecido. E nessa questão, foi verificado que várias pessoas, por exemplo, têm problemas com CPF suspensos, e por o INSS envolver, fazer essa distribuição do dinheiro ao quem tem direito, acaba gerando algumas inconsistências. O Tribunal de Contas da União ele veio já há alguns anos identificando diversos indícios de irregularidade na folha de pagamento do INSS. Então, nós tivemos um acordo muito grande em 2017, o 10.048, nós tivemos outro em 2047, em 2017, em 2017, 2018, o mesmo acordo, com o mesmo número. 2019, nós tivemos outro acordo, e esse ano, logo no começo do ano, nós tivemos um outro que resumiu todos esses acordos, dando um prazo para o INSS para fazer essa revalidação dos dados. Nós já temos um painel que nós já estávamos monitorando toda a folha de pagamento, todos os 36 milhões, mais um grupo de benefícios. Nós não conseguimos identificar nem os documentos apresentados, ou se os documentos apresentados eles estavam, de alguma forma, com dificuldade na leitura desses documentos,
e com isso não conseguiu fazer a validação cadastral dele. Outros, existe uma diferença do documento apresentado no INSS com o documento de outras bases. Por exemplo, o nome da mãe está diferente numa base de uma CNH ou na base do CPF, diferente do que está no benefício do INSS. E precisa fazer esse acerto para que a gente consiga ter essa questão cadastral da pessoa, para que ela tenha o recebimento de direito, o seu direito, aquela pessoa que realmente tem direito, né? Para que outra pessoa com um homônimo, uma pessoa com nome próximo possa receber. Eu brinco que até o meu nome, né, é um nome um pouco mais complicado, não é comum, Alessandro Silva Ribeiro, mas existem diversas pessoas com esse nome bem próximo no Brasil. O Brasil é muito por mais que a gente ache que não existe uma pessoa com um nome parecido ao nosso, hoje a gente tem muitos nomes que, se não forem iguais, são muito próximos. Por isso a necessidade. Né? Então, precisava fazer esse acerto. O que acontece? Nós queríamos criar também uma facilidade para o segurado. Nós já estávamos trabalhando com o meu INSS, onde a pessoa pode fazer o primeiro exercício através de a foto do seu documento direto pelo aplicativo, que ele não precisa se colocar numa agência. E bom, a ideia era que, advindo do acordo, a gente já soltasse essas cartas logo no começo do ano, para que as pessoas pudessem fazer essa validação durante o ano. Mas, por causa da pandemia, as agências estavam fechadas e a gente não tinha uma segunda forma para apresentar os documentos. Então, nós criamos a segunda forma a partir da abertura das agências, um pouco antes da abertura das agências, por causa do decreto, da mudança do decreto 3.048, que autorizou, né, o INSS a receber cópias de documentos para validação de informação. E com isso a gente criou o que a gente chama de exigência expressa, onde a pessoa pode simplesmente fazer o agendamento, ela não precisa se deslocar até uma agência do INSS, pode ser um terceiro que leve esses documentos e levar uma cópia simples dos seus documentos e deixa lá dentro da agência. E a terceira possibilidade é ter o atendimento presencial. Colocamos um prazo mais longo, de 60 dias, para que ela possa fazer o agendamento. Então, a nossa preocupação foi, olha, damos um prazo longo para ela fazer o agendamento, sabemos que esse agendamento, dando um prazo de 60 dias, sabemos que o agendamento para entrega de documentação muito provavelmente vai acontecer apenas no ano que vem. Então, muitas pessoas só vão fazer a entrega de janeiro. A gente está com o áudio do Alessandro, está falhando um pouquinho. Ele passou várias informações úteis que ao longo do programa a gente vai te orientar novamente em como fazer esse recadastramento. Eu vou agora passar a palavra para a Carla. Carla, a gente falou dessa notificação, né, que é uma carta que tem chegado para esses segurados. Então, se eu sou segurada, né, e recebo essa carta, imediatamente, o que eu devo fazer? É exatamente o que o Alessandro estava explicando ali, que o áudio falhou um pouquinho, é levar essa documentação ou enviar por meio eletrônico essa documentação ao INSS? É exatamente como o doutor Alessandro Roosevelt vem falando, eu costumo dizer como advogada que esse processo mais amplo começou antes do advento da reforma da Previdência, que inclusive está aniversariando, né? Então, nós estamos com 1 ano de reforma da Previdência, mas esses dados, eles vêm sendo requeridos um pouco antes. Na verdade, em 2019, nós tivemos a lei que trouxe o pente fino, e realmente ela é de suma importância, uma vez que nós, num cenário brasileiro de reforma da Previdência, quando ainda não tínhamos, nós gostaríamos, como sociedade, de saber como é que estava o panorama previdenciário do Brasil. Então, nós tínhamos, né, já antes do advento, a lei do pente fino, a gente chama assim, e nós trazemos ela com o número 3846, para saber como seriam essas mudanças trazidas para os nossos segurados. Então, veio o programa especial, né, que ele trazia uma análise, ele traz, na verdade, uma análise de todos os benefícios, e aí a gente observa se há, sim ou não, indícios de irregularidade. A gente traz também, junto com esse programa especial de análise, o programa de revisão dos benefícios, né? E aí foi chamada a lei do pente fino, a situação do pente fino. Então, desde então, nós, advogados, e eu falo agora representando a Seara Advocatícia, nós já vínhamos sendo procurados com mais regularidade pelos nossos clientes que são segurados, por estarem já recebendo essas cartas. E aí, eu sempre dizia que
por óbvio, todos esses dados, eles já devem ser atualizados, né? A doutora Alessandra vai concordar comigo. Eu imagino que essa obrigatoriedade da atualização dos dados de todos os segurados, ela existe, né? Ela existe sim, e ela é necessária para que, durante a vida previdente da pessoa, em qualquer circunstância, a gente tenha a habilidade de saber onde encontrar esse segurado, a gente tem a habilidade de como analisar a vida previdenciária desse segurado, e é por meio destes dados que precisam realmente serem atualizados que nós conseguimos acessar esse montante de informações, que a gente sabe, claro, que o INSS, como sendo a autarquia responsável por isso, e pelo Brasil inteiro, porque essa responsabilidade ela não é dividida, a gente vai ter homônimo, nós vamos ter pessoas que, por mais que os nomes não sejam iguais, podem ter nomes de pais iguais, podem ter datas de nascimento iguais. Então, é um campo, é um sistema de dados muito amplo. Por isso que nós, da Seara Advocatícia, temos também a obrigação de levar para os nossos clientes que são segurados a noção da importância de manter esses dados atualizados. E, por mais que o INSS esteja emitindo essas cartas de atualização, essas cartas de cadastramento, os segurados têm que ter uma ideia na cabeça de que, durante toda a sua vida laborativa, durante toda a sua vida previdente, ele precisa atualizar seus dados no INSS, tanto quanto em outros órgãos oficiais. Eu vou dar um pequeno exemplo. Quando nós temos, por exemplo, um divórcio em que a mulher deixa de assinar com o nome do seu cônjuge, é um dos motivos que também precisam ser atualizados junto ao INSS. Então, são detalhes pequenos como esse, mas que fazem diferença na vida previdenciária do segurado e dos seus dependentes. Perfeito. Alessandro, rapidamente aqui, porque o seu áudio falhou um pouquinho, quais são os documentos que esse segurado precisa ou enviar, né, por meio do aplicativo Meu INSS, ou levar até uma agência? E eu queria tirar uma outra dúvida também, pelo telefone, pela central, que é a 135, esse segurado também consegue atualizar ou não? É preciso levar a documentação ou enviar por meio eletrônico? Vamos lá. A questão dos documentos que estão sendo pedidos são os documentos de identificação básica, RG, CPF, no caso do pensionista, certidão de óbito e certidão de casamento. São sempre os documentos básicos. Nós colocamos também a carteira de trabalho, porque as pessoas mais antigas, muitas delas usavam a carteira de trabalho como um RG. Então, tem pessoas, era a nossa regra, né? Hoje não é, mas era a regra, o documento de identificação era principal, era a carteira de trabalho. Tivemos isso muito na década de 80. As pessoas tiravam a primeira carteira de trabalho e um dia, quem sabe, tiravam um RG. Hoje já não é mais assim, mas a gente tem ainda esse público que é atendido pelo INSS, por isso que a carteira de trabalho está lá. Nós estamos analisando a questão do direito em si, sim, dados cadastrais para fins de pagamento do benefício. Como a gente precisa de cópia do documento, então o 135 ele faz o agendamento da pessoa para que ela deixe essa cópia no INSS. Então, ela pode deixar essa cópia, fazer o agendamento por 135, depois sair para a agência mais próxima ou pedir para alguém levar o documento dentro de um envelope e deixar lá na exigência expressa. Não precisa nem entrar na agência caso ela não deseje. Ou simplesmente fazer, pelo próprio aplicativo, subir uma foto dos documentos para nós. Então, é um procedimento bem simples. São documentos pessoais, né? A gente não está pedindo nada além do que os documentos pessoais. Como a doutora Carla comentou, nós estamos fazendo no pagamento de benefício, mas a pessoa em si, ela deve sempre acompanhar a sua vida previdenciária, a sua vida laboral. Porque se ela tiver esse controle laboral ao longo do tempo, ela consegue identificar falhas na sua vida laboral que futuramente, se corrigidos antes, pode gerar uma concessão automatizada, como a gente faz hoje para várias espécies de benefício. Então, futuramente, isso vai facilitar os pedidos de benefício dela. E, além de tudo, é muito complicado, né? Assim, hoje a gente depende muito do servidor para concessão, porque nós passamos uma época que nós não tínhamos informatização, onde todos os documentos eram feitos em papel e precisava dessa análise em papel.
Mas perto de 20 anos, hoje, a gente já tem quase toda a vida laboral de forma informatizada. Então, é possível a pessoa fazer o acompanhamento até para verificar se a empresa está fazendo os recolhimentos corretos, está passando a informação correta, porque isso sim vai dar uma diferença quando for do pedido de aposentadoria ou de outro benefício previdenciário dessa pessoa, e ela não tem que depois ficar correndo atrás de um documento de uma empresa que fechou há 20 anos, ou um outro problema de um vínculo que não aparece. Então, é bom que as pessoas façam essas atualizações, esse acompanhamento da sua vida laboral ao longo de todo o período. Nós somos pessoas muito novas que estão entrando no mercado de trabalho agora, ou pessoas que já têm um período no mercado de trabalho, que façam esse acompanhamento. Isso é bom, esse acompanhamento, esse acerto cadastral sempre é bom, porque lá na frente facilita a vida de todo mundo. Perfeito. Agora, Carla, questão agora de prazo, né? Advogado entende muito de prazo, então vamos falar um pouquinho de prazo. Quem recebeu a carta tem 60 dias para entregar essa documentação. E a gente sabe que estamos em novembro, vem Natal, o brasileiro culturalmente tem essa mania de deixar tudo para a última hora. Se a pessoa perder o prazo, Carla, o que a gente pode fazer para esse benefício não ser suspendido? Bom, eu vou falar de novo com o olhar advocatício, e apesar do INSS ter dilatado esse prazo de 60 dias de levar esses documentos a contento, né, até a autarquia, pelos vários meios possíveis, tanto pelos meios pessoais quanto pelo meio do aplicativo, né, do meu INSS, eu gosto de trabalhar com a base legal. Então, quando eu levo essa informação para um cliente meu em relação a prazos, eu gosto de levar realmente para o prazo do pente fino. O doutor Alessandro Roosevelt pode me ratificar ou não, né, nesse caso, porque quando a gente tem uma base legal, a gente consegue dizer com a legislação que o meu cliente vai ter 30 dias para entregar esse documento, caso ele seja um trabalhador urbano, ou 60 dias, caso ele seja um trabalhador rural, caso ele seja um segurado especial. Então, esse prazo de 60 dias para a atualização, ele é uma concessão da autarquia, ele é uma concessão do INSS. Mas quando a gente trabalha fora de projetos especiais, a gente tem que lembrar que a legislação do pente fino, que ela pode ser, inclusive, ela pode ter sua validade, inclusive, até 31 de dezembro de 2022, que a gente sabe que essa lei pode ser extinguida a esse termo, né, a esse prazo. Então, o primeiro prazo seria de 30 dias para trabalhadores urbanos, e esse prazo seria diferentemente de 60 dias para trabalhadores especiais, para trabalhadores rurais. Sendo esse prazo, quando a gente tem a entrega né, desses documentos, ok, é regularizada a vida previdenciária deste segurado e está tudo certo. Quando não há entrega desses documentos, o INSS pode ainda chegar ao teu segurado por meios que ele tem, que pode ser por meios eletrônicos, pode ser por meio de carta, pode ser por meio bancário, inclusive, e dizer que esse segurado, ele não entregou o documento necessário e ele vai ser intimado dessa informação, e aí, a partir de então, ele tem 30 dias para entrar com recurso, sendo que o INSS pode aceitar esse recurso, né, essas teses ou não, e não aceitando, esse benefício pode ser cessado, ele vai ser, né, ele vai ter a sua cessação. Então, é um prazo, ao meu ver, né, como advogada, é um prazo bastante dilatado, tendo em vista que nós hoje temos vários meios de fazer com que esse documento chegue até o INSS, né, por meio eletrônico, por meio físico. Então, o prazo é esse. Eu diria que, então, essa concessão do INSS é de 60 dias, mas que, na verdade, em relação à legislação, nós temos um prazo de 30 dias para o urbano, 60 para o rural, e mais um prazo de 30 dias para o recurso, caso o INSS não receba essas informações. Perfeito. Alessandro, perdi os 60 dias, meu benefício foi suspenso, não estou recebendo mais. Começo tudo do zero. Qual que é a orientação para o segurado que perdeu esse prazo, não levou a documentação e está sem receber o benefício? Vamos lá. Só uma questão da frase. Os 60 dias, nós temos 60 dias para que a pessoa leve os documentos ou agende para entregar as exigências.
Então, além da possibilidade dos 60 dias que ele tem que entregar, ele pode fazer o agendamento, foi o que na primeira fala que eu comentei, ele pode fazer esse agendamento e, por óbvio, como a gente tem os serviços, a entrega, isso pode ser que isso se prolongue por mais tempo. Então, a partir do agendamento, né, ele ganha prazos para fazer essa entrega de documento. Então, deve ficar bem claro isso, que ele tem 60 dias para entregar ou fazer o agendamento da entrega dos documentos. A partir desse prazo, passou 60 dias, a gente pode suspender o pagamento dessa pessoa, depois de analisar que não houve entrega ou não conseguiram outro meio de identificar essa pessoa. Todas as correspondências elas são feitas com a R, exatamente para ver se a pessoa recebeu ou não a indicação. Estamos fazendo até por AR digital, até a comunicação por cartas digital, né, pelos aplicativos do Correio. E, a partir do prazo, ela recebeu a carta, não entregou os documentos, o benefício é suspenso, abrindo o prazo de recurso para que ela apresente esses documentos. Mesmo com benefício suspenso ou cessado, os benefícios previdenciários, a partir da hora que a pessoa apresente esses documentos, cabe o restabelecimento dele. Mas, exatamente, a lei prevê essa ida, no caso de uma suspensão ou até de uma cessação de benefício, exatamente para que a pessoa comprove que a regularidade dela no saque daquele benefício. Lembrando que nós estamos falando aí, não só dessas cartas, mas o INSS mexe com volume de mais, né, de 50 bilhões por mês de pagamento. Então, quase toda a economia e quase todos os brasileiros estão envolvidos nesse pagamento do regime geral de previdência. Nós falamos de mais de 600 bilhões ano. Então, essa pequena parte, ela é muito importante que as pessoas regularizem e envolve toda a sociedade. Perfeito. Bom, vamos falar de golpe então, porque os beneficiários do INSS caem muito em golpes, né? A gente tem uma grande parte de idosos envolvidos nisso e o mais recente desses golpes funciona da seguinte forma: alguém liga, né, para o celular dessa pessoa, do segurado, e se passa por um atendente do 135, se identifica como se fosse do INSS e do outro lado da linha a pessoa, infelizmente, muitas vezes cai no golpe e aí cede todas as informações, número de documento, conta bancária, enfim, acaba sendo lesado. Alessandro, eu queria saber rapidamente como é que está sendo esse controle e como é que vocês estão monitorando e orientando os segurados em relação a isso. Tá. Os golpes. Nós temos diversos golpes que acontecem com os nossos idosos e a gente tenta, né, junto com os outros órgãos públicos ou privados, exatamente de ter um controle melhor, criar rotinas de controle melhor em relação a isso. Um deles, por exemplo, que é muito cotado, que é a questão dos consignados, por exemplo, né? Nós temos uma parceria com a Senacom, uma parceria com a AB, uma parceria com o Ministério Público, de como fechar essas portas para que o segurado não tenha essa questão do consignado em seu benefício indevidamente, até o bloqueio do benefício em cima disso. E o que a gente sempre fala, o INSS, ele comunica com uma correspondência, mas a forma da pessoa mandar os documentos, ela é sempre pelo aplicativo ou presencialmente nas agências. Nós não solicitamos documentos por telefone, nós não ligamos para as pessoas que ligam para o 135, no máximo que pode acontecer em algumas situações, o 135 ligar depois da pessoa atendida para fazer pesquisa de satisfação. Mas aí não tem a ver com solicitação de documentos. Então, se solicitarem dos nossos aposentados, os nossos idosos ou as outras pessoas que nós temos a cobertura, documentos via telefone, mesmo que não seja do INSS ou de qualquer outro órgão, não passem os números dos seus documentos por telefone, sem que você saiba quem é a pessoa que está do outro lado. Isso funciona para todo mundo, porque hoje é muito arriscada essa situação. Carla, agora na esfera jurídica, né, cair em um golpe, o primeiro passo é realmente ir até uma delegacia ou registrar um boletim online, né, pela plataforma da Polícia Civil. Como é que essa pessoa pode, depois que o golpe, infelizmente, né, já foi aplicado, o que a gente faz depois disso? Bom, já chegou para mim, inclusive, casos desse tipo de golpe. A primeira coisa que nós fazemos é realmente fazer o boletim de ocorrência, e hoje nós conseguimos fazer isso por meio eletrônico, e após esse momento, o primeiro ato é entrar em contato com a instituição bancária para saber se não houve nenhuma movimentação.
para que a gente consiga bloquear todo e qualquer tipo de movimentação bancária em relação a esses golpes. Mas o que a gente pede realmente é que todas as informações que a pessoa precisa em relação à sua vida previdenciária, elas sejam extraídas do INSS. Até porque é o banco de dados mais importante que o segurado tem e é de onde ele pode extrair ou enviar informações. Então, o maior cuidado que os segurados e os dependentes, porque nós temos que falar deles que também são destinatários de benefícios previdenciários. O maior cuidado que essas pessoas têm que ter, sejam elas seguradas ou dependentes, é estar sempre em contato com o INSS em relação aos seus dados, para que eles não fujam dessa realidade, para que esses golpes não sejam aplicados, eles não sejam efetivados. Então, não dar nenhum tipo de informação em ligações que não sejam oficiais. Então, é melhor que o segurado dependente emita a ligação para o INSS e não receba. E qualquer dado que ele tenha que dar, ele emita sempre para os meios oficiais do INSS. Tá certo. Vamos ver então se eu aprendi a lição de casa e te ajudo aí do outro lado da tela então. A carta, após que você receber essa carta, essa notificação, 60 dias então para entregar o documento ou agendar, não é isso, Alessandro? Uma visita presencial ou alguém ir até a agência e entregar o documento. Após isso, não precisa fazer mais nada. Aí a revalidação está garantida, é isso mesmo? Isso mesmo. Perfeito. Colocou então, os documentos no aplicativo, não precisa fazer mais nada. Tá certo. Bom, gente, eu agradeço demais a presença de vocês aqui. Carla, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Alessandro, agradeço também seu tempo aí corrido, tá aqui com a gente explicando o beabá aí de toda essa revalidação dos documentos. Muito obrigada. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade. Bom, antes da gente encerrar, deixa eu dar então aqui as vias oficiais do INSS, tá? Vou pedir para colocar aqui na tela para você. O site meu.inss.gov.br, por lá você tem todas as informações, tem também o aplicativo que você baixa pelo seu celular, consegue enviar toda a documentação online, tirar foto, tirar selfie, tirar foto do documento para enviar, e tem também a Central 135, se tiver ficado alguma dúvida ainda aí para você, tá bom? O programa fica por aqui, você pode rever esse bate-papo e tirar mais dúvidas. Reveja lá no nosso canal no YouTube, é youtube.com/TV Justiça Oficial. Amanhã eu estou de volta, então, com o tema de eleições municipais, porque domingo a gente tem eleição aqui no Brasil. Não perca, viu? Tchau, tchau.